E aí, pessoal, tudo bem? Agora a gente vai responder o item B da parcial G de Química de 2019. Nós já respondemos o exercício 1, item A, agora a gente vai ler o item B. Está escrito assim, que ele quer o símbolo do átomo, de um átomo isoeletrônico, com o ânion mais estável que forma o elemento R. O elemento R, esse exercício B, ele depende do exercício anterior, tá? O elemento R, a gente já achou no exercício anterior que ele é o oxigênio. Então, aqui, ó, R igual a oxigênio, que tem número atômico igual a 8 e número de massa igual a 16. Então, eu vou escrever aqui que o elemento R é o oxigênio com um número de prótons igual a 8, certo? Beleza. Ele está falando assim, que ele quer o símbolo de um átomo isoeletrônico. Então, vamos colocar esse átomo aqui, que vai ser isoeletrônico, como um átomo qualquer, chamado de átomo X. Ele está falando que esse átomo aqui, ele vai ser isoeletrônico ao ânion. O que é um ânion, gente? Ânion é um elemento que tem a capacidade de ganhar elétrons. Mais estável, o ânion mais estável que forma o elemento R. O elemento R é o átomo oxigênio. O ânion mais estável do elemento R, que vai ser isoeletrônico desse átomo X. Tá, então vamos ver. Aqui, se a gente olha na tabela periódica, a gente vê que o oxigênio ele está na família 6A da tabela periódica, ou 16. Se ele está na família 16, eu vou aproximar aqui, ou 6A da tabela periódica, isso significa que ele tem 6 elétrons ao seu redor, ou seja, que ele é assim, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Para ele ficar estável, a gente tem uma coisa chamada regra do octeto. Qualquer átomo, para ficar estável, precisa ter 8 elétrons. Então, no caso, ele precisaria ganhar mais 2 elétrons para ficar estável, para ficar com 8, tá? Ou seja, que esse átomo, oxigênio, ele, para ficar estável, ele precisa ganhar 2 elétrons. Ou seja, ele precisa ser um ânion divalente, tá? Se a gente olhar aqui também, ó, em números de estados de oxidação mais frequentes, se a gente olhar o do oxigênio, a gente vê que é o -2 justamente. Por quê? Porque ele precisa ganhar 2 elétrons para ficar estável. Então, esse é o estado de oxidação dele. Significa quantos elétrons ele precisa ganhar para ficar estável, tá? Então, esse aqui, quem é? Que ele está se referindo aqui com ânion mais estável que forma o elemento R. Ele está se referindo justamente ao oxigênio 2-, ou seja, o ânion, aquele que ganha o elétron mais estável, que é o oxigênio 2-, que forma o elemento R, tá? Em forma de átomo, o elemento oxigênio tem 8 prótons. Ele vai continuar aqui tendo 8 prótons, porque o número de prótons nunca muda, já que isso é a identidade do elemento. Agora a gente tem que descobrir o número de elétrons. Por quê? Porque isso vai ser isoeletrônico. O que significa iso? Significa igual, eletrônico, número de elétrons. Então, a gente precisa saber quantos elétrons tem o oxigênio, porque ele é isoeletrônico do átomo. Isso aqui é um átomo X, certo? Então, ó, se ele é um átomo aqui, o oxigênio é um átomo, o mesmo número de prótons é igual ao que ele tem de elétrons. Ou seja, aqui ele tem 8 elétrons. Mas aqui ele tem 8 elétrons no total. Aqui, ele sendo um ânion, significa que ele ganhou 2 elétrons. Ou seja, agora ele já não tem mais 8 elétrons. Se ele tem 2 cargas negativas sobrando, significa que ele tem 10 elétrons. Porque ele teria 8 positivos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, e 10 negativos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Ou seja, os positivos com positivos se cortam e sobra 2 cargas negativas. Por isso que ele ter 2- significa que ele ganhou 2 elétrons, porque prevalece as cargas negativas que as positivas.
tá? Ser isoeletrônico significa igual ao número de elétrons. Então, esse átomo X, ele também tem número de elétrons igual a 10. E outra conclusão que a gente pode tirar é que se ele é um átomo X, significa que ele tem o número de prótons igual ao número de elétrons, ou seja, o número de prótons dele também é 10. Sendo assim, a gente vem na tabela periódica e procura aqui em número atômico quem tem 10, porque o número atômico significa quantos prótons que ele vai ter e se ele é um átomo, quantos elétrons ele vai ter. Então, se a gente procura aqui, quem tem 10 é o neon, né? O neônio. Então, a gente vem e escreve aqui que o átomo X é o neônio, tá? Então, ele quer o símbolo do átomo isoeletrônico, é essa a resposta. Então, a resposta dessa questão aqui vai ser que o símbolo é o neônio. Por quê? Porque ele é um átomo isoeletrônico ao ânion mais estável, que forma o átomo R, que é o oxigênio. Beleza? Qualquer dúvida, questão, pergunta sobre esse exercício, podem me mandar nos comentários.